Eu tenho aqui no estúdio, além do Renato Lombardi, que comenta comigo as notícias. Lombardi, boa tarde para você. Boa tarde a todos. E olha, realmente hoje é um dia muito delicado, né? Eu tenho aqui também, como convidado, Deleon Peta Gomes da Costa. O Deleon Peta é um professor, um estudioso das relações internacionais, com cursos no exterior, aqui no Brasil. E ele vai participar do programa hoje com a gente, fazendo uma análise sobre essa guerra. Deleon, obrigado por estar com a gente aqui. Em que momento nós estamos desta guerra? Nós tivemos a invasão russa, nós temos a chegada a Kiev e nós temos o presidente ucraniano convidando, inclusive, menores de idade para que peguem armas, adolescentes que eles peguem armas. E nós temos o presidente da Rússia dizendo, olha, a guerra pode acabar, mas tem que ser nos termos da Rússia. Que situação nós vivemos nesse momento? Hoje a gente está vendo o segundo dia de batalha, né? Ontem foi o primeiro. A gente teve, aparentemente, uma série de estratégias russas. Eles inovaram nas estratégias, eles não seguiram a doutrina militar, que geralmente eles seguem, né? Então, nós temos uma inovação com relação a isso. Com relação à força da Ucrânia, como ela é muito desproporcional com relação à força da Rússia, agora o presidente ucraniano está apelando de distribuir aparentemente 10 mil fuzis para a população para tentar aplicar uma tática de guerrilha urbana contra as forças russas. Vamos lá, a gente vai conversando, eu, você, o Lombardi, daqui a pouco os nossos correspondentes espalhados na Europa, também o nosso correspondente na Ucrânia. A Ucrânia está sozinha? A Ucrânia, ela não faz parte da OTAN. Ela tinha esse desejo de entrar para a OTAN, que é um grupo de uma proteção coletiva, né? Se ataca mexeu com todos. Só que a Ucrânia, ela só acenou que ela gostaria de participar da OTAN, mas ela é vista com bons olhos como um país parceiro. Nesse momento, a Ucrânia está sozinha porque a gente não tem os países estão dizendo que apoiam a Ucrânia, mas nós não temos uma movimentação pessoal, nós não temos uma movimentação bélica, uma movimentação de guerra. Nós temos o apoio, o pessoal dizendo, olha, nós estamos do lado da Rússia. Ela está sozinha nesse momento? Razoavelmente está. Tirando o apoio moral, né, e o que parece, alguns países vão continuar mandando armamento para os ucranianos se defenderem, especialmente mísseis antiaéreo e mísseis antitanque, né? Então, aparentemente, esse é todo o apoio que vamos ter. Não vejo possibilidade, aliás, o próprio Biden descartou essa hipótese, de um conflito entrando na Ucrânia para derrotar as forças russas dentro da Ucrânia. Nesse momento está descartado. Vamos lá, nós temos imagens ao vivo. Pode deixar a tela cheia, por favor. As imagens da Ucrânia, por gentileza, imagens de Kiev. O Vladimir Putin, presidente russo, ele parabenizou as tropas russas, chamando de heróis da nação. Ele diz que topa negociar com a Ucrânia desde que o governo ucraniano se renda. Ele quer a desmilitarização da Ucrânia e diz que está aberto a um acordo de paz, desde que a Ucrânia coloque as armas no chão, professor. Exato, porque assim, o que acontece? A Ucrânia está numa posição geográfica que coloca todo o Estado russo numa situação de recuo se eles eventualmente se aproximarem da OTAN. A Rússia, ela enxerga isso como uma tremenda vulnerabilidade, porque está direto para a área mais sensível da Rússia, que é o núcleo russo, né? Aquela área em torno de Moscou, São Petersburgo, chegando até o sul, ali próximo da região das montanhas do Cáucaso, que nós tivemos até problema nos anos 90. Como os russos têm medo disso, eles agiram, então, de forma preventiva para evitar que, no futuro, a OTAN fique muito próximo desse núcleo russo, que é o mais importante. Professor, nós estamos recebendo agora aqui a informação, segundo a BBC. Olha só o que está acontecendo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele já demonstrou todo o seu poderio com soldados, com armamento, e ele acabou criando uma pressão sobre o exército ucraniano. E ele fez uma proposta agora, segundo a BBC. Vladimir Putin pede para que os soldados ucranianos, o comando militar ucraniano, pare de lutar com os russos e tome o poder do país para que eles voltem a negociar com paz e tranquilidade. Vou explicar de novo a informação para você que está assistindo aqui o nosso Balanço Geral. A gente gosta de explicar a notícia. Vladimir Putin, o presidente russo que orquestrou a invasão russa à Ucrânia,
está pedindo agora para que os soldados ucranianos falem, olha, vocês estão lutando uma guerra desnecessária, porque nós somos mais poderosos. Mas nós não queremos tomar a Ucrânia, nós não queremos nada, nós queremos tirar esse poder. Quem está no comando agora, quem está no poder agora, o atual presidente, o Volodymyr Zelensky. E aí eles estão dizendo, se vocês tomarem o poder, a gente senta e conversa com vocês em um tratado de paz. Será que ele vai conseguir alcançar ou os ucranianos vão lutar até a morte? É complicado dizer porque as informações estão meio divergentes, mas há indícios de que uma parte da cúpula militar ucraniana é pró-Rússia. Inclusive, os militares americanos, eles eram contra fornecimento incondicional de arma para os ucranianos porque eles tinham medo que podia ter deserção em massa. O que ia contra os analistas de inteligência do Departamento de Estado americano, que achavam que não, podia jogar todo tipo de armamento que os ucranianos iam lutar. Então você tem essa divergência. Eu vou um pouco na direção dos militares americanos, porque eles estão na linha de frente, eles sentem melhor o clima. Então se eles acham que tem um risco de deserção em massa, é algo a se pontuar. Renato Lombardi, nós estamos com as imagens ao vivo e uma informação que chega agora. Um campo militar ucraniano acaba de ser tomado por soldados russos e a informação que chega, segundo a Rússia, é que 200 pessoas foram mortas neste campo, 200 ucranianos. Olha, o Zelensky, o professor pode contar isso, o Zelensky, ele não tinha ligação direta com os militares, ele era um cômico da televisão e que aproveitou para o problema do antigo presidente, que não se dava muito bem, que tinha problemas, a moçada foi para a rua e tomou o poder, ele foi eleito, porque ele não tem muita ligação. Então, essa possibilidade de que, essa hipótese de que esse armamento todo pode passar para a mão dos ucranianos pró-Rússia, pode acontecer, não é isso, professor? Sim, é o que tudo indica, essa possibilidade é bem real. Professor, ao vivo com a gente aqui, fazendo essa análise, conversando com a gente, nosso correspondente ao vivo, o Leandro Stoliar, lá em Kiev. Kiev está vivendo uma situação muito tensa neste momento. Caio Piccolo, nosso diretor, me informa que nas últimas horas o governo ucraniano conseguiu distribuir 18 mil armas para civis, para pessoas que apareciam em centros de distribuição. Olha aí as imagens, olha, eles montaram centros de distribuição de armas, essa é a imagem. Como é que você consegue pegar a arma? Você chega lá, mostra o passaporte, mostra o documento, mostra que você é ucraniano e aí você pode pegar uma arma e vai lutar a guerra. Preparação, não há necessidade. O próprio presidente ucraniano falou, se necessário for, preparem coquetéis Molotov, deixem preparados e ataquem caso suas residências estiverem sendo invadidas. Outro pedido feito pelo presidente da Ucrânia, que adolescentes menores de idade peguem armas e lutem também. Uma outra informação que chega, a gente percebeu um êxodo, a gente percebeu uma saída ontem de pessoas tentando fugir do país. Homens até 60 anos não podem mais deixar o território ucraniano. Mas aí, analisando, pelo que eu estava lendo, eu li muito sobre isso, eu li muito a respeito de outras guerras, você percebe que o povo ucraniano não tem nenhuma condição de encarar o exército russo. É uma coisa maluca, é uma coisa assim, você bota a arma na mão de um menino de 16, 17 anos para encarar um soldado altamente treinado, é isso, professor? Depende do contexto. Se a gente for levar isso para o contexto urbano, Sim, você pode ter um estrago grande. Se a gente pegar a história desde Stalingrado, depois quando foi na Guerra da Chechênia em Grozny, em Fallujah, no Iraque, forças mal treinadas e razoavelmente equipadas conseguiram fazer frente a exércitos maiores, bem treinados e bem equipados. Essa é a aposta do governo ucraniano, porque você está dentro de sua casa, você está no seu próprio território e você está numa posição em que você ataca o adversário que está se movimentando. Só que isso é uma coisa extremamente perigosa, porque nós temos pessoas em prédios atacando militares russos e aí tem a contrapartida. O militar russo também vai atacar. E aí a gente sabe que crianças, adolescentes, inocentes, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a guerra, acaba sendo atingida.